A orfandade é uma parte da nossa história, mas não é o que define o nosso destino. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Grão de Fé com Café. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos felizes, porque a boa mão do Senhor tem nos conduzido até aqui. Meu povo, seja bem-vinda Eliana, seja bem-vindo Leia, seja bem-vinda Jeane. Gente, vamos pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar a live de hoje com alguém que você considera importante para você. Compartilhar essa live para alguém que você sabe que precisa de uma palavra da parte de Deus. Hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 2 do livro de Esther. Dália, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meu povo. Já tem café aí, já? Já tem? Eu já estou aqui, ó. Com meu cafezinho. Enquanto esse povo vai chegando aí, vai se organizando aí, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de anotação, pega seu café e vem juntos lermos a palavra e tomarmos aquele cafezinho. Ó, eu vou me servindo aqui. Eita! Ó. Quem gosta de café aí, como eu? Acho que meio difícil, né? Eu sou apaixonada por café. A Leia tá dizendo, já mandei pra minha amiga, hoje está online. Ó, que bacana, Leia. Bom dia, minha querida. Bom dia. Lucejane, seja muito bem-vinda. Eita, Dália, seja bem-vinda. A paz do Senhor, bom dia, minha querida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Adeus, Nene. Ô, Deus, Nene. Bom dia, paz do Senhor. Colocou lá, cheguei. E é isso. Gente, hoje a nossa live vai ser mais rápida do que ontem, porque eu ainda tenho que ir pro trabalho, mas nós já estamos com o conteúdo tudo organizadinho aqui e eu tenho certeza que o Senhor estará falando aos nossos corações. Vamos orar? Apresentando ao Senhor o nosso dia, apresentando ao Senhor o nosso devocional de hoje. Deus, nós queremos te render graças. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio de podermos estar mais uma vez reunidos para esse propósito da leitura da Tua Palavra. Senhor, nesse devocional Grão de Fé com Café, aonde somos, Senhor Jesus, todos os dias ministrado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, fique conosco e ser conosco, e receba como cheiro suave esse devocional de hoje. Assim oramos no nome santo de Jesus. Bora, meu povo. Para você que está chegando, muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de número 2 do livro de Esther. Quem está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia para a gente começar a fazer a leitura de hoje. Vamos lá? Esther, capítulo de número 2. Nos diz assim a palavra do Deus que é vivo e que está aqui conosco. A epígrafe do texto nos diz assim: Assuero casa com Esther. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se Vaste do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para rei moças virgens, formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino,
que ajuntem a todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dele-se os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Grifa para mim, por favor, a palavra Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Grifa essa frase, essas palavras. Verso 6. Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Verso 7. Este criara Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Grifa essas palavras, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de aparência e formosa. Aí você vai grifar essa palavra. Por ser órfã, Mardoqueu a tomou por sua filha. Sucedeu que divulgando-se o mandamento do rei e a sua lei, e sendo ajuntada muitas moças na fortaleza de Suzã aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei sobre os cuidados, sobre a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Grifa essa palavra. Alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhes os seus enfeites e boa alimentação. Grifa essas palavras. Apressou a dar-lhes os seus enfeites e boa alimentação. Como também em lhes dar 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Grifa essa palavra também. Ao melhor lugar da casa das mulheres. Verso 10. Ester, não declarou qual era o seu nome e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como este estava passando e como a tratavam. E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei, Assuero, depois que fora feita cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para as purificações das mulheres. Grifa também, por favor, essas palavras. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Verso 13. Desta maneira vinha a moça ao rei e dava-se-lhes tudo quanto ela desejava, para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sobre o cuidado de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo seu nome. Grifa, por favor, essa palavra. Se fosse chamada
pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Grifa, por favor, essa palavra. Coisa nenhuma pediu. Senão o que lhe ofereceu Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Grifa, por favor, essa palavra. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias e deu presente segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta real. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester obedecia Mardoqueu como quando a criava. Verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram tentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester. Então Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Deus, nós queremos te render graças. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, pela leitura da tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Que teu Espírito Santo nos abra o entendimento para que possamos ter discernimento acerca daquilo que o Senhor quer conosco, do que o Senhor quer falar conosco para este dia chamado hoje. Assim, Deus, oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Léo, seja bem-vindo. Pastor Marcos Xavier, de Portugal, carregado, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que honra, Pastor Marcos, tê-lo aqui conosco. Dá um abraço na minha amiga aí, a pastora Aline. Saudade, muita saudade de todos aí da igreja ADM Brasil, acho que é isso. Que bom tê-los aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Aninha, seja bem-vinda. Débora, seja bem-vinda. Yuli, seja muito bem-vinda. Já tem café aí, Pastor Marcos? Já tem café aí, Aninha? Já tem café aí, Dália? Jeane, seu café com leite já tá pronto aí? Já? Se não, ó, pega esse café e vem. Hoje nós vamos falar sobre 5 lições que nós aprendemos sobre a leitura que lemos nessa manhã no livro de Ester. A primeira coisa que nós aprendemos na leitura que fizemos hoje é que nós não podemos desprezar as nossas origens.
O capítulo de número 2 do livro de Esther, ele vai iniciar falando que as coisas que havia se passado, tudo aquilo que nós lemos no capítulo de número 1, no capítulo de número 1, passou todo aquele alvoroço e aí passou-se essas coisas e o rei sentiu saudade de Vasti. E aí é levantado um decreto para que ele crie um edito, para que esse edito seja dispensado em toda a província que está sob a sua jurisdição, aonde houvesse uma moça virgem, fosse introduzida no palácio para que o rei pudesse fazer aí então uma escolha mediante todas essas moças que iriam se apresentar diante da sua presença. E a Bíblia vai dizer que em Suzã também tinha um homem por nome de Mardoqueu, que criara Hadassa, que é Esther. Então o versículo de número 5 vai falar que havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém, verso 6, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Hadassa, que é Esther, porque não tinha pai nem mãe. Nenhuma história que Deus tem para executar, para escrever acerca das nossas vidas, Deus vai desprezar a nossa origem. Hadassa, ela é judia. Esther, ela é judia. Ela é estrangeira nessa terra aqui. Mas Deus não despreza as suas origens. E ela também não. O texto bíblico traz a informação da sua origem. E isso é de suma importância. Por quê? Por que não desprezar as nossas origens? Por quê? Porque elas são a base de sua identidade, da nossa identidade e da nossa história. Saber de onde vem e suas raízes é importante para entender quem você é e como você chegou aqui. Até aqui. Seus antepassados e cultura são parte integrante de sua existência e devem ser valorizados, pois foram eles que construíram sua família e comunidade. Além disso, suas origens lhes oferecem um senso de pertencimento e uma conexão com sua terra e suas tradições. Portanto, não subestime suas origens, pois elas são partes essencial de quem você é. O que eu acho interessante é que Esther, mesmo ela estando em Suzã, mesmo ela sendo criada pelo seu primo, ela não desprezou as suas origens. Nós não podemos desprezar as nossas origens, a nossa parentela, as pessoas que somaram nas nossas vidas até o exato momento que nós estamos. Porque essas pessoas fazem parte de toda a construção desse indivíduo que eu me tornei, que você se tornou. É a base, é o alicerce. É por isso que Esther vai esboçar um comportamento de maturidade. Porque ela sabe da sua identidade. Ela sabe quem ela é. Ela sabe
da onde ela veio. Ela tem consciência de todo o seu histórico passado. E ela não despreza isso. E isso nós vemos no decorrer do texto sagrado que nós lemos aqui. Que ela obedece Mardoqueu quando ele fala para ela ficar em silêncio, não relatar que ela é judia, não falar acerca da sua parentela. Então você vê que é uma moça que ela tem princípio, porque ela não despreza as suas origens, a sua cultura, a sua religião, ela não despreza isso. Não é porque ela está em um ambiente diferente, em uma cultura diferente, em um lugar que fala um dialeto diferente, ela não despreza as suas origens. Ela tem princípio e ela cumpre esses princípios que são o alicerce para ser construído tudo aquilo que Deus quer construir por intermédio de Esther. A segunda lição que nós extraímos desse texto é que a orfandade pode ser parte da nossa história, mas não é o que determina o nosso destino. Perceba que Esther, além dela ser judia, além dela estar morando em um lugar que não é de sua origem, ela não despreza a sua origem, e aí tem um agravante. Ela é órfã de pai e de mãe. Ela é criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai, dependendo aí da sua versão bíblica. Só que, mesmo ela não tendo pai, mesmo ela não tendo mãe, ela tem princípio acerca de saber as suas origens e ela tem uma referência. Qual é a referência que Esther tem? Mardoqueu. A orfandade é uma situação difícil e dolorosa para qualquer pessoa, especialmente para aqueles que são privados do amor e do cuidado de seus pais desde cedo. No entanto, é importante lembrar que a ausência dos pais não é capaz de roubar o futuro de alguém. Embora possa ser um caminho mais desafiador, a orfandade não define o potencial ou as suas possibilidades de uma pessoa. Com força, resiliência e determinação, é possível superar as adversidades e construir um futuro brilhante e significativo, mesmo sem a presença dos pais. A orfandade pode ser uma parte da nossa história, mas não é o que define o nosso destino. Esther era órfã de pai e mãe, mas a orfandade não definiu o seu destino, fez parte da sua história. Quando nós falamos de orfandade, eu não estou falando de uma orfandade, de uma perda de pai e mãe. Não. Tem pessoas que têm pai e mãe vivos, mas são órfãos desses pais que estão vivos por causa da sua ausência. Então, existe dois tipos de orfandade. Aquela orfandade que realmente você perde o seu ente querido, o seu pai, a sua mãe, mas também tem aquela orfandade por abandono, por negligência. Mas isso não quer dizer que essa negligência, que esse abandono, que essa perda irá definir o seu destino. Tudo isso faz parte da sua história, mas não define o seu destino. Vocês lembram que ontem eu falei que eu falaria hoje sobre um assunto que eu
Me identifico muito? Pois é, quem conhece a minha história sabe que minha mãe me doou quando eu tinha 2 meses de nascida. Fui criada por uma tia que se tornou minha mãe adotiva. Eu não tive a minha mãe biológica presente, mesmo ela estando viva. Então, existiu uma negligência, um abandono, mas isso fez parte da minha história. Não definiu o meu destino. Então, talvez você está aqui nessa manhã, você que chegou aqui nessa manhã, talvez tenha passado por esse processo de orfandade, de uma negligência, de um abandono, de uma rejeição. Isso faz parte da sua história. Somente isso. Isso não define o seu destino. Esther foi órfã de pai e de mãe. Ela conhecia as suas origens. Ela sabia de todo o labor que a perda de seus pais lhe causara. Mas ela tinha convicção que aquele processo, que tudo isso só fazia parte, uma parte da sua história. Não era toda a sua história. Deixa eu abrir um parênteses para dizer algo aqui para você. Toda perda, toda negligência, toda orfandade, toda rejeição, todo abandono, tudo isso faz parte de uma parte da sua história. Isso não é a totalidade da sua história. Isso não é o seu destino final. Faz parte. É uma história que você carrega para testemunho de superação. Mas não é o seu destino final. Então, a segunda lição que nós aprendemos é que a orfandade faz parte da nossa história, mas ela não define o nosso destino. A terceira lição que nós aprendemos, que a integridade, ser íntegro, puro, genuíno, é uma escolha que pode ser valorizada por todos, mas certamente nos levará a lugares de honra e respeito. Vocês lembram que eu pedi para vocês grifarem algumas palavras do versículo de número 9, que diz assim: e alcançou graça perante ele, e por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. No início da leitura, nós lemos que Esther era virgem, bela de aparência. Quer dizer, Esther era uma moça íntegra, pura, genuína, que guardou a sua essência. E por isso, essa integridade, essa pureza, essa genuidade, essa pessoa, ser essa pessoa genuína, fez com que Esther alcançasse um lugar de honra e de respeito. Anote isso. Ser íntegro, puro e genuíno é uma escolha que pode não ser valorizada, principalmente na atualidade de hoje, mas certamente nos levará a um lugar de honra e de respeito.
Manter-se íntegro, puro, genuíno é uma escolha que pode não ser fácil, mas certamente trará benefícios valiosos quando nos mantemos fiéis aos nossos valores e princípios. Desafio: quando mantemos fiéis aos nossos valores e princípios, mesmo diante de tentações, desafios e pressões. Alguém se identifica com isso? Estamos construindo uma reputação sólida, confiável. Isso nos coloca em lugar de honra, pois as pessoas sabem que podem contar conosco e que não seremos levados por interesses egoístas ou por caminhos obscuros. Além disso, a integridade nos traz paz de espírito e nos permite dormir com uma consciência tranquila, sabendo que estamos agindo de acordo com o que acreditamos ser certo. Ser íntegro, puro e genuíno é uma escolha que pode não ser valorizada por todos, mas certamente nos levará a lugares de honra e respeito. Foi o que aconteceu com Esther. Ela, se mantendo pura, íntegra, genuína, fez com que Esther alcançasse um lugar de honra e de respeito. É o que está inserido no versículo de número 9. É a terceira lição. E a quarta lição fala acerca que as suas dores não definem você. As suas dores não te definem. Por quê, Raquel? Quando você olha para a história de Esther, você percebe que é uma moça que passou por grandes processos. É uma moça que passou por momentos difíceis, momento de perda, de solidão, momento de angústia, momento de desprezo, de rejeição, de abandono. E não era uma escolha dela. A vida lhe proporcionou isso. Não era merecimento, não era por merecimento, mas o destino lhe propôs isso. Só que tudo isso que Esther vive, a orfandade de seus pais, estar em um lugar que é distante das suas origens, cultura diferente, dialeto diferente, tudo diferente daquilo que ela aprendera acerca das suas origens. Muitas dores ela viveu, ela sentiu, mas as suas dores não definiu quem era Esther. Por quê, Raquel? Porque nós lemos no capítulo de número 2, no versículo de número 17, o seguinte: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha. Oh, gente, vocês têm noção disso? Toda a história, toda uma parte de uma história de dor não definiu o destino dessa menina. A orfandade não definiu o destino dela. A solidão não definiu o destino dela. Estar morando em um lugar diferente daquilo que ela conhecera como as suas origens não definiu o destino dessa moça. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que você viveu até agora, no sentido de perda,
no sentido de rejeição, de abandono, no sentido de desprezo, no sentido de orfandade, de negligência, não será capaz de definir o seu futuro. As suas dores não definem quem você é. Ah, Raquel, já chorei muito, já sofri muito, já fui muito, mas muito mesmo machucada, ferida. Mas essas dores não definem quem você é. Ao contrário. Essas dores, tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, é um cenário que o Senhor está preparando para te apontar um destino de sucesso, um destino brilhante. E mais do que o sucesso, mais do que ter um destino brilhante, é ter um destino com propósito. Deus tem um propósito em tudo isso aí que você está vivendo. Toda essa dor, toda essa carga emocional que você tem vivenciado nesses últimos dias. O Senhor está dizendo nessa manhã, eu sinto a autorização do céu para liberar essa palavra sobre a tua vida. Tudo isso que você está vivenciando nesse tempo não será capaz de definir o seu destino. O destino que o Senhor preparou para você é um destino com propósito. Você viverá um grande propósito diante do Senhor. Toda essa trajetória de dor, de perda, de abandono, de rejeição, de solidão, de deserto, o Senhor está dizendo, tudo isso foi um ensinamento, foi um moldar de um caráter, foi uma preparação para que você desfrutasse um destino com propósito. O Senhor te trouxe nessa manhã para ouvir isso. As suas dores não te definem. A orfandade pode ser parte da sua história, mas não define o seu destino. A sua integridade, a sua fidelidade, a sua pureza de coração, mesmo as pessoas te ferindo tanto, te magoando tanto, te rejeitando, te desprezando, e você com tudo isso ainda mantém o seu coração puro, a sua mente saudável, o seu equilíbrio emocional. O Senhor está dizendo, todo esse preservar do coração, da sua mente, das suas emoções, fará com que você desfrute de lugares de honra e de respeito. Talvez alguém não te respeita, talvez pessoas não te respeitaram, não respeitaram a sua pessoa, o seu sentimento, as suas emoções. Talvez pessoas te apelidaram pelo seu passado, pelas suas perdas. Talvez pessoas te desprezaram porque você não tem ninguém para te proteger. O Senhor está dizendo, a sua integridade, a sua pureza de coração fará com que você desfrute de um tempo de cuidado. Você lembra de Esther? Ela se manteve íntegra, pura. E por isso ela passou por 6 meses por um tratamento com especiarias, com óleos de mirra. Ela viveu um tempo que ela nunca tinha vivenciado até então. Mas a pureza do seu coração, a sua genuidade, a sua integridade, se manter genuína, fez com que ela alcançasse um lugar de honra e de respeito e de cuidado. É isso que o Senhor está dizendo. O sistema pode dizer que o mundo, as coisas,
é de quem é mais inteligente, mais ativo, mais hábil. Só conquista quem se sobressai, ainda que isso seja necessário passar por cima de alguém, pisar em alguém, puxar o tapete de alguém, falar mal de alguém. A palavra nos diz nessa manhã que a sua integridade de coração, a sua fidelidade, se manter íntegro, genuíno, trará lugar de honra, de respeito e um lugar de cuidado que até então você não experimentou. O Senhor nessa manhã está dizendo para nós: vale a pena ser fiel, vale a pena ser íntegro, vale a pena se manter genuíno, genuína. Vale a pena, porque assim você desfrutará de um lugar de honra, de respeito e de um cuidado que você nunca teve. Esther nunca tinha vivenciado esse tipo de cuidado. Mas a Bíblia diz, no verso de número 12, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Eu quero declarar que nessa manhã o Senhor preparará um tempo de cuidado para ti. Toda essa dor que você vivenciou até aqui, tudo que você tem vivenciado, tudo que você tem vivido, passado, todo esse histórico passado, tudo que lhe ocorreu, que lhe acarretou até agora, até esse exato momento. E talvez você chegou aqui sufocada, com o coração doendo, desesperada, sem saber para onde ir, sem saber para onde buscar refúgio, sem saber aonde se encontrar um colo, um ombro amigo. Eu quero declarar que nessa manhã o Senhor preparará um lugar de descanso, um lugar de cuidado, um tempo de cuidado para ti. Não esqueça das suas origens, pois ela, mesmo você não gostando da onde você veio, mesmo você não gostando da origem da sua existência, quem são seus pais biológicos, quem é a sua parentela, quem é a sua família, talvez essa família, essa parentela lhe fez tantas coisas, mas não despreze a sua origem. É por causa deles que hoje você está aqui. Você existe por causa disso. Mesmo você não se achando adequada a eles, a sua conduta, a sua postura, a sua percepção de ser humano, de indivíduo, talvez não condiz com a postura da sua família, da sua parentela. Mas não despreze a sua origem. Se mantenha íntegra, se mantenha íntegro. Guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda as suas emoções. Se mantém fiel ao propósito, se mantém fiel a Deus. Se mantém fiel a você. Não queira fazer coisas que te desrespeite para você ganhar notoriedade. Não queira fazer coisas que vai descumprir os seus princípios para que você ganhe um lugar de cuidado. Não, a sua é justamente a sua integridade, a sua fidelidade, respeitando os seus limites, que o Senhor vai preparar um lugar de honra e de respeito e de cuidado para a tua vida. A orfandade, a negligência, a rejeição e o abandono é uma parte da sua história, mas não é ela toda. A orfandade é uma parte da sua história, mas não define o seu destino. As suas dores não definem quem você é. Esther tinha toda essa carga histórica, mas o destino final de Esther foi se tornar uma rainha. Só pode viver à altura de uma coroa quem não despreza a sua origem, quem se mantém íntegra,
e genuína. Quem entende que toda a orfandade faz parte de uma história, mas não define uma história e continua seguindo. Quem viveu dores, isso não define quem a gente é, mas isso nos torna quem somos. Esther só se tornou rainha porque ela passou por esse caminho, por essa via. E isso fez com que ela se tornasse essa mulher na qual Deus irá cumprir um grande propósito. Eu quero declarar isso. Você pode declarar isso para você mesma. Tudo que me ocorreu é para cumprimento de um grande propósito de Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Tudo que lhe ocorreu até aqui é para que o Senhor cumpra na sua vida um grande propósito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nós vivenciamos nesta manhã, pela tua palavra, Senhor. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos, aprendendo, absorvendo a sua palavra. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estão aqui nessa manhã. Pai, eu declaro, Senhor, que todo o processo que teus filhos, que tuas filhas passaram até esse dia de hoje, servirá de um grande testemunho. E nenhuma dor definirá quem eles são. Nenhum processo de dor, de rejeição, de perda define quem os teus filhos são. Mas em ti, eles, Pai, alcançarão um destino de honra, um lugar de honra, um lugar de respeito e um lugar de cuidado. Amém? Então nós aprendemos nessa manhã 4 lições. Quais as lições que nós aprendemos? A primeira. Eu estou encerrando, vou correr para que não caia a live. Não desprezem as suas origens. A primeira lição. Não despreze suas origens. A segunda. A orfandade pode ser uma parte da sua história, mas não define o seu destino. Segundo, ser íntegro, puro, genuíno é uma escolha que pode não ser valorizada por todos, mas certamente nos levará a lugares de honra, respeito e cuidado. E a quarta, as suas dores não te definem. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos um encontro marcado às 6h06 da manhã. Para quem tem agenda, lembre-se de fazer as suas anotações, marcar aí nas suas anotações a data, o capítulo que lemos hoje, a passagem de hoje, as verdades bíblicas que nós aprendemos hoje, a sua aplicação pessoal acerca de tudo que foi mencionado aqui, as suas orações, para que você, quando passar esse tempo, passar alguns dias, passar um tempo, você revisitar o seu planner, as suas anotações e ver o quanto Deus fez por ti. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Ó, um cheiro grande no seu coraçãozinho. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre ti e sobre os teus. E tudo aquilo que leva o seu nome seja visitado por esse Deus terrível e temível na guerra. Um grande abraço, cheiro grande no seu coração. Que Deus te abençoe. E até amanhã, permitindo Deus.